Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos aos Bastidores da Loucura para mais uma review da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Nós não tivemos review do episódio da semana passada porque eu tava ocupado, precisava estudar para uma prova, então por isso que eu não apareci semana passada. Mas hoje nós teremos a review não só do episódio que saiu dessa semana, mas também do episódio de semana passada para compensar. Ou seja, a review de hoje é sobre o episódio 21 e 22. Os penúltimos episódios, se tudo ocorrer bem. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E vamos começar pelo episódio 21, que foi um episódio que, assim, que o fandom inteiro gritou viva. Mas eu vou me abster de falar por isso agora, vamos falar disso mais pra frente. Basicamente, ele foi a continuação da batalha do Mahito versus Itadori versus todo, os três lutando juntos. Pelo menos era o que a gente pensava, né? Pelo começo do episódio foi assim que começou. Só que aí o Mahito, ele é tão miserávelzinho que ele decidiu usar os humanos transfigurados dele pra separar o todo do Yuji. Pra o Mahito e o Yuji conseguirem lutar juntos de verdade. Porque ele sabia que com o todo lá ele ia ter desvantagens. Então ele fez isso. Tipo, ele tentou separar os dois, só que ele não conseguiu. Ele realmente, assim, não conseguiu todo, sacou rapidinho a estratégia dele e botou o jutsu dele... O jutsu, meu Deus. Sorry, confundi. Anime errado, desculpa. Botou o feitiço dele pra funcionar. Como eu disse, uma das coisas que mais brilha nesse episódio é a dinâmica do Itadori com o Todo lutando contra o Mahito. Porque como a gente sabe, o feitiço do Todo é aquele de bater palma, a gente troca de lugar. É um feitiço muito bom para combates físicos e junta isso com o Itadori, que só luta em combates físicos, fica uma dinâmica muito boa de luta. Eu sempre gostei das lutas deles, desde a primeira temporada. Então, assim, ver aqueles dois lutando contra o Mahito era um deleite. Ao menos, né, foi um deleite. Né? Começou como um deleite até o Mahito resolveu usar a expansão de domínio dele. Inclusive, a gente sabe, né, que o Mahito não pode transfigurar o corpo do Itadori porque tem um Sukuna lá. Inclusive, quando ele foi usar a expansão de domínio dele, que ele viu o Sukuna de novo, ele tava tão se achando, ele tava tão convicto de que ele ia ganhar, que ele desafiou o Sukuna assim na cara dele, disse, olha só, Sukuna, eu vou matar o Yuji Itadori e você só vai ficar assistindo. E eu amo que a cara do Sukuna foi tipo assim... Sabe, foi uma cara, tipo, querido, pôs no seu lugar, né? E eu amei, que, tipo, mal sabia ele que na verdade, ele que ia sair humilhado desse episódio. Mas, enfim, a batalha continuou. E no continuar da batalha, infelizmente, com a expansão de domínio do Mahito, o Todo teve que cortar a mão dele, né? Porque ela tinha sido atingida pela transfiguração inércia do Mahito. A princípio, eu vi aquilo, eu pensei, nada demais. Só que aí eu me lembrei, não, pera, ele precisa das mãos pra aplaudir, ele precisa bater palma pro feitiço dele dar certo. Então eu pensei, putz, lascou, não vai dar certo, ele vai perder pro Mahito. Só que aí, gente, eu não contava com uma coisa. O Todo, ele é fanfiqueiro, né? Todo mundo sabe, ele criou uma fic de que ele e o Itadori eram melhores amigos desde o fundamental. E é óbvio que ele ia criar uma fic aqui nesse momento agora. Por quê? Porque no meio da batalha, ele, do nada, tipo, do nada mesmo, a coisa tava super séria, aí do nada ele começou os fic dele e transformou a batalha numa batalha de shoujo romântico, tipo de marro shoujo, tanto que tocou até uma musiquinha. E aí ele começou a lutar contra o Mahito, mesmo sem a mão, tipo, ele tava conseguindo bater no Mahito, não sei como. Sei lá, foi o poder do marro shoujo daquele momento. Olha, eu achei muito aleatório. E sabe a coisa mais maluca que ele fez nesse episódio? Porque esse homem é doido. Pra poder usar o feitiço dele, ele resolveu bater palma com a mão de outra pessoa. Adivinha com quem? Com a do Mahito. Isso mesmo. Foi reproduzida finalmente uma cena icônica do mangá, que é o Todo batendo com a mão dele na do Mahito, sabe? Fazendo tipo um high five. E pra poder usar o feitiço dele. Eu, quando vi essa cena no mangá, quando apareceram imagens pra mim dessa cena no mangá, eu achava que, tipo, é isso, né? O Todo vai morrer, ele é mais uma das vítimas do arco Shibuya. Mas na verdade não, na verdade ele só usou isso pra ativar o feitiço dele pro Itadori poder lutar contra o Mahito. E poder, né, acabar com aquela luta de vez. Só que infelizmente, mesmo por ele ter ficado 5 segundos tocado no Mahito por 5 segundos, a transfiguração inércia ainda atingiu o Todo e ele ficou com a mão completamente destruída. Essa mão que ele tocou. O Mahito, ele já tinha perdido a outra, aí quando ele tocou a mão com o Mahito, ela ficou completamente desfigurada. E eu soube, depois que eu vi o episódio, que essa foi a última aparição do Todo da série, né? Não é que ele não tenha motivo, mas assim,
Ainda é triste, porque na minha opinião, pior do que personagem morrer é ele ficar inutilizado pelo resto da obra. Tipo, ele perder tempo de tela e não ser usado mais. Eu acho isso pior do que ele morrer, sinceramente. Eu fico com raiva. Mas enfim, o Itadori resolveu apelar, né? Ele tentou usar o Kokujitsu, que é aquela técnica de luz vermelha, que ele só pode usar uma vez. Só que de algum jeito ele conseguiu usar mais de uma vez. Ele conseguiu usar propositalmente, na verdade. Porque aquela técnica não pode ser usada de propósito. Mas ele conseguiu fazer de propósito. Isso fez o Mahito tremer na base. Mas tremer muito na base. Tipo, eu amei ver o Mahito em estado de choque. E o discurso do Itadori, o Itadori estava com sangue nos olhos. Ele tinha perdido a melhor amiga e o professor no mesmo segundo. Tipo, no mesma noite, não passou nem 10 minutos, ele perdeu os dois. Por conta do Mahito. Então ele estava com ódio daquela maldição. Então ele estava com raiva daquela maldição de um jeito que ficou tão parado na cara dele, tipo, ele começou o discurso, tipo, realmente, Mahito, eu sou igual a você, eu não estou nem aí, eu só quero acabar com a sua vida. E mais uma vez o Mahito tremeu na base e tivemos a cena maravilhosa do Mahito, morrendo de medo do Itadori, correndo e berrando. Gente, o grito do Mahito nessa hora foi, assim, satisfatório para todo um fandom. Ele berrando, morrendo de medo, e o Itadori indo lá pra ele. Pleníssimo. Tanto que teve nesse momento até uma alusão de, tipo, lobos caçando coelhos, e o Mahito era o coelho. Cara, perfeito. Só que aí, nesse momento, chegou o Geto, o falso Geto do lugar. E aí, o episódio acabou. Eu, sinceramente, achei um fim maravilhoso. Eu teria aberto um vinho se eu soubesse que isso ia acontecer. Bom, mas basicamente esse foi o episódio 21, né? Agora vamos falar do episódio 22, que é o que eu vi mais recentemente. O episódio 22 é, mais uma vez, uma continuação direta do episódio 21, só que começa com algumas cenas que valem a pena serem comentadas. Por exemplo, lembram que quando o Panda entrou em Shibuya, ele tava com um instrutor, né? Que inclusive foram os que presenciaram o genocídio que o Sukuna fez em Shibuya, né? Então, a gente vê ele de novo, o Panda procurando esse professor no meio dos destroços daquele caos. E aí eles começam a conversar, tipo de que o professor nunca tinha visto o Itadori daquele jeito. Já começa a conversar assim. Aí o Panda corrige ele, tipo, não, na verdade aquele era o Sukuna. Aí o professor disse, não, é o Itadori que tava com o corpo. Daí ele disse a frase que vai ser muito importante, com muito significado para o que vai acontecer daqui pra frente. Que tipo assim, que não importa quais forem os resultados do final desse incidente de Shibuya. Agora que não tem mais o Gojo, ele era a favor da execução de Yuji Itadori. E eu tô falando disso aqui porque isso é uma coisa muito importante para algumas consequências que o arco de Shibuya terá no futuro do anime. Guardem essa informação. Também tivemos uma cena super, mas super desnecessária com a Meme e o irmão mais novo dela. Assim, eu nem vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque não vale a pena, mas saibam que foi assim, era assim, tava claro o texto de... Eu não vou dizer, leiam os meus lábios. Aquela mulher é uma nojenta, não só uma nojenta como uma egoísta, porque enquanto ela tava lá com o irmãozinho dela, uma criança, ela tava organizando a bolsa de valores, porque ela perdeu muito capital investindo em Shibuya, agora que metade do Japão foi pro saco, ela tava aconselhando as pessoas a não investirem mais, tipo, em terreno aqui. Eu, muito japonês. Mas enfim, foram essas duas cenas do primeiro começo, aí voltamos pro falso Geto, Mahito e Itadori. O falso Geto finalmente fez... O falso Geto finalmente fez isso que eu estava esperando desde que esse arco começou. Que é, ele deu fim ao Mahito. Quer dizer, fim entre aspas. Na verdade, ele fez o que ele tem feito durante todo esse tempo, né? Ele usou o feitiço do Geto pra consumir o Mahito. Afinal, ele era uma maldição. Não, e vocês acreditam que, assim, quando o Itadori viu o Geto, a primeira coisa que ele foi é tentar pegar o Gojo Sensei de volta, né? Devolva o Gojo Sensei. E o Mahito, vocês acreditam que o Mahito se aproveitou dessa situação? Ele tentou usar transfiguração inerte no falso Geto. Ele tentou transfigurar o falso Geto, tocar nele. Gente, é demais. Ai, meu Deus. Além de tudo, idiota pra caramba. Sádico, debochado, idiota. Esse é o Mahito.
Ah, não deu outra. Que bom que ele teve o fim que teve. Foi merecidíssimo. A partir daí, o episódio virou um completo caos. Porque primeiro foi o Itadori tentando avançar no falso gueto. Aí, só que ele não conseguiu. Porque Uraurami apareceu pra impedir ele. E também o falso gueto usou de algumas das maldições pra lutar contra o Itadori, né? Então a gente já sabe que teve uma desvantagenzinha. Aí depois chegou a galera de Kyoto pra poder ajudar, né? Porque a situação ficou daquele jeito que ficou. Então, tipo, vamos dar um help, né, meus amigos? Tanto que a cena da Miwa se desviando do Mekamaru era por causa disso, que ele tinha ido pedir ajuda. Aí, no meio de tudo, tinha o Choso. Vocês lembram, né, que da última vez que a gente viu o Choso, ele tinha sido invadido pelas memórias de o Itadori sendo como um irmão dele. Memórias que não existiam. Pelo menos a gente achava que não existia. Esse tempo todo que tinha gente morrendo, que tinha batalha acontecendo, o Choso estava lá na estação tendo ainda essa crise existencial. E não entendendo o que o Itadori era pra ele. Tipo, por que o Itadori estava ali junto com os irmãos. Aí ele finalmente se tocou, nós finalmente descobrimos o porquê disso, né? Tivemos a grande notícia bombástica de que Choso é irmão mais velho do Itadori. Exatamente, assim. Não surpreendeu tanta gente, eu mesmo já sabia disso, dessa informação pelo mangá. Mas sim, Choso e Itadori são irmãos. Aí você pensa, ah não, Samuel, isso deve ser delírio da cabeça dele, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, é real. É verdade, eles são irmãos, assim, de sangue. Filhos do mesmo progenitor. Eu não vou falar quem foi. Não vou, porque aí já é um spoiler mais avançado, mas eles são irmãos, sabe? Saibam que eles são irmãos. E é muito bom que assim que ele descobre isso, ele muda completamente e decide, não, pelo meu irmão mais novo eu dou minha vida. Pelo meu irmão mais novo eu vou contra você. Eu amei, sabe? Eu amei essa troca. Em paralelo a isso, os feiticeiros em volta vieram ajudar o Yuji, né? Então eles perceberam que na verdade o Geto não era o Geto, era uma outra pessoa com o corpo do Geto. Ainda bem que eles perceberam isso rápido, eu achei que eles não iam perceber. Mas eles perceberam ainda bem. Inclusive, o Choso entregou, tipo, de Kamitachi Komo. Ele chamou o falso Geto de Kamitachi Komo, que era um feiticeiro descarrado de um dos 3 grandes clãs da sociedade Jujutsu. Só que, na verdade, o falso Geto disse que aquele era só um dos muitos corpos que ele teve. Esse vilão, assim, ele tá aí no universo de Jujutsu há anos. Ele teve já vários corpos, o Geto é só mais um. Bom, mas voltando, né, o Choso se juntou à batalha. Ele estava usando, né, o feitiço de sangue dele e a luta dele contra o Geto foi muito boa também. Até os feiticeiros ao redor decidirem usar aquela confusão como estratégia, tipo, pra pegar o selo do Gojo que tava com o Geto. Mas eles não foram muito longe, né, porque o Urayamu decidiu entrar na batalha e usou, né, os feitiços de gelo. Primeira vez que eu vejo um feiticeiro nesse anime que usa feitiços assim, meio normais, sabe? Que não é super complicado. Não, é só criocinese. É a primeira vez. Finalmente, né? Eu já tava... Não, sério, eu tenho que ver vídeo no YouTube pra poder entender como é que os feitiços de Jujutsu funcionam. E, inclusive, o Choso e o Itadori tiveram uma interação muito boa, porque, tipo, o Choso ficou pedindo pra ele chamar ele de irmão mais velho, o Itadori, né? Itadori me chama de irmão mais velho. Eu, não, seu maluco, a gente não é irmão. Vocês são irmãos, Itadori. Pior que vocês são, contra todas as expectativas, vocês são irmãos. É, sério, eu fico... Por que essa autora faz isso? Por que ela bota momentos de humor em uma obra super sombria, como é Jujutsu Kaisen? Por que ela faz isso com a gente? Eu não entendo. Inclusive, parecia que os feiticeiros iam ter uma grande desvantagem nesse momento. Todo mundo ia ser derrotado porque o Urayamu, esse nome é muito difícil, por isso que eu sempre falo ele com cuidado. Mas porque o Urayamu, o feitiço de criocinese dele era muito bom, então ele congelava as pessoas muito rápido. E no momento em que parecia que o Choso, o Itadori e os outros feiticeiros tinham sido congelados e tudo ia acabar, surge a figurante que não é figurante, né? A figurante que aparentemente é a principal. A mulher loira que perguntou pro Toto, que diz aquela frase, qual é o seu tipo de mulher? Eu não lembro o nome dessa personagem, só vou saber o nome dela no próximo episódio. Mas ela apareceu agora no meio da batalha. De onde? Não sei. Esta mulher brotou da terra, porque assim, como que ela chegou ali, realmente? E agora a gente vai precisar descobrir por que ela apareceu ali, o que vai acontecer daqui pra frente, porque foi no momento em que ela apareceu que o episódio acabou. E agora eu tenho várias dúvidas na minha cabeça,
aparentemente esse vai ser o último episódio. O próximo episódio vai ser o último episódio da segunda temporada. Ela ia ter 23 episódios. Então, assim, semana que vem vai ser a nossa última review. Eu tenho expectativas. Não sei se são expectativas boas ou ruins. Eu só quero que essa temporada acabe. Sinceramente, eu só quero que a temporada acabe. Sério, eu saí com uns 3 traumas diferentes. Eu preciso conversar com minha terapeuta sobre as emoções envolvidas aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam o vídeo pra gerar mais engajamento. Assim, e curtam mesmo, porque de uns tempos pra cá as revistas têm tido baixa nas curtidas. Então, por favor, deem mais engajamento. Essa aqui vai ser a penúltima review. Além de, é claro, de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Bom, é isso, né, gente? Vejo vocês semana que vem. E só pra reforçar, Feliz Natal a todos vocês. Eu esqueci de dizer no começo, mas Feliz Natal. Tenham ótimas festas, já que nós estamos na semana do Natal. Bye, bye!